O rock não é só um dos estilos de música mais ouvidos no mundo inteiro, como também representa um estilo de vida e uma forma de pensar. É um gênero musical que surgiu na década de 1940, nos subúrbios dos Estados Unidos, sob a influência de outros tipos de músicas, como o country, o jazz e o rhythm and blues. Nos anos 50, ganhou notoriedade pelo seu elemento mais marcante, que foi a guitarra elétrica. Como o rock nasceu há bastante tempo, ele teve que se reinventar e inovar ao longo dos anos. E o resultado disso é que ele ainda é um gênero de música forte e relevante até hoje. Com o passar dos anos, novas referências, técnicas e instrumentos foram sendo incorporados ao gênero, dando espaço para a criação de outras vertentes, mantendo-o sempre vivo, e com isso surgiram vários gêneros e estilos do rock. E nesse vídeo vamos ver quais são os principais estilos, gêneros e subgêneros do rock ao longo das décadas. Década de 50. Rockabilly. Começou na década de 50 com uma mistura de outros estilos musicais daquela época nos Estados Unidos, como country e rhythm and blues, dando origem ao que se considera como rock clássico. A maioria das bandas desse estilo contém um cantor, um guitarrista, um baixista e um baterista. Surgiram nomes muito importantes para esse estilo, como Jerry Lee Lewis, Bill Haley e Johnny Cash. Classic Rock. É caracterizado por um estilo mais eclético do rock, que busca misturar diversos estilos, com a pegada mais de música country e é um dos estilos mais conformistas. Os principais nomes desse estilo são Chuck Berry e o rei do rock, Elvis Presley. Década de 60. Rock psicodélico. Esse estilo buscava reproduzir através da música os efeitos causados por alucinógenos. Mas espera, como assim? Esse estilo usava muitos elementos como pedais de efeito, teclados, distorção e também a utilização de instrumentos exóticos, como por exemplo a cítara. O objetivo era justamente causar esse tipo de sensação em suas canções. Nomes como Jimi Hendrix, Grateful Dead e a fase final do Beatles com o Sgt. Peppers são alguns nomes. Mas a banda que se destacou mais nesse estilo foi o The Doors. Rock progressivo. Caracterizado pelas músicas de longa duração, álbuns conceituais no qual se desenvolve uma história ao longo do disco, e também a utilização de instrumentos não convencionais do rock até então, como por exemplo os instrumentos de sopro. Nomes como Yes, Genesis e Rush são alguns exemplos. Mas a que causou mais impacto e é mais importante para o estilo e para a história do rock é a lendária banda inglesa Pink Floyd. Blues rock, estilo com forte influência do blues e também o estilo que originou o hard rock. É caracterizado por ser algo mais purista e vintage. Nomes como Rolling Stones, Janis Joplin Cream e The Who são alguns exemplos.
streets with our children at our feet, and the morals that they worship will be gone. Mas e o Beatles? Em que gênero ele se encaixa no rock? É mais pop ou é rock? Na verdade é um pouco dos dois. Quando o rock começou a extrapolar o formato de canções com refrão, melodia e duração de média de 2 a 3 minutos, muitos começaram a associar essas características ao pop. Os Beatles foram responsáveis para que o termo rock passasse a significar música jovem de maior valor artístico e relevância social, que é a canção popular, que é a raiz do termo pop. Porém, os próprios Beatles continuaram sendo até hoje a grande prova de que é possível ser rock e pop ao mesmo tempo. Década de 70. Hard rock. Foi um grande estilo da época, em que marcou os anos 70 e combinava os estilos mais modernos do rock com o psicodélico e o de garagem com o rock mais clássico, além de ter uma influência também do blues. Ele é um estilo um pouco mais pesado que o tradicional, já que a guitarra começou a ter mais intensidade das músicas, e a distorção era bastante utilizada. Nomes como Led Zeppelin, Deep Purple, Aerosmith, Van Halen, e AC/DC fizeram parte desse estilo. Glam rock, abreviação de glamour rock, em que a marca principal dos artistas é o estilo extravagante de se vestir e de performar usando saltos altos, maquiagem, cabelos longos e bastante brilho. Nesse estilo se destacam bandas como o New York Dolls e Secos e Molhados do Brasil, e também se destacam nomes como o David Bowie. New Wave, caracterizado por inserir elementos do pop, do disco e da música eletrônica. Surgiu na década de 70, mas ficou mais famoso na década de 80, e podemos destacar nomes como The Police e o The B-52s. Punk rock. O estilo é caracterizado por fazer críticas sobre assuntos como política e questões sociais em suas letras. As músicas rápidas, atitudes destrutivas e visual agressivo também são características desse estilo. Se destacam bandas como Ramones, Sex Pistols e The Clash. Heavy metal, estilo baseado no hard rock, em que é caracterizado por ter um som mais pesado, com guitarras distorcidas e densos sons de bateria e baixo. O Black Sabbath foi a primeira banda de heavy metal do mundo. E também surgiram outros nomes importantes para o heavy metal, como o Iron Maiden e o Motorhead. Década de 80. Thrash Metal. É um subgênero do heavy metal, em que se caracteriza pelo ritmo rápido e agressividade. As canções geralmente possuem batidas rápidas e riffs de guitarra que regem a música. Bandas como Metallica,
Megadeth, Slayer, Anthrax, Pantera, e o Sepultura do Brasil são alguns exemplos. Hair metal, outro subgênero do heavy metal, que combina elementos do hard rock, o punk rock e da música pop. Ele é caracterizado pela aparência dos integrantes da banda, com cabelos longos e roupas bem chamativas, e também com performances que chamam a atenção em seus shows. Bandas como Kiss, Motley Crue, Guns N' Roses e Twisted Sister se encaixam nesse estilo. Rock alternativo. Surgiu na década de 80, mas com mais forte na década de 90, em que esse estilo é caracterizado por romper com o gênero rock mainstream, em que várias bandas desse estilo possuem forte influência do punk rock, diferente das outras, que possuem influências de hard rock, rock clássico e o pop. Bandas como R.E.M., e Radiohead são alguns exemplos desse estilo. Power Metal é um outro subgênero heavy metal que combina as características do metal tradicional com o speed metal e também com muita influência da música clássica. O Power Metal é caracterizado por um som mais animado e as temáticas das músicas são voltadas para a fantasia e possuem fortes refrões, criando assim um potente som teatral, dramático e emocional. Na década de 80 surgiram bandas como Halloween, o Stratovarius, Blind Guardian e a banda brasileira Angra. Mas o que fez o estilo ficar ainda mais forte foi a banda que surgiu no final da década de 1990, que foi a banda Dragon Force. Década de 90. Grunge. O estilo é caracterizado por sons mais distorcidos e pesados, e questões existenciais são frequentemente abordadas em suas letras, como a depressão e a angústia. A melodia é intensa com poucos acordes. Bandas como Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam e Soundgarden são alguns exemplos. Funk Metal, caracterizado com a mistura do balanço do funk americano com a pegada rap urbano. Podemos destacar bandas como Red Hot Chili Peppers e Rage Against the Machine como alguns exemplos desse estilo. Britpop, início do surgimento das bandas britânicas super comerciais. Esse estilo é caracterizado por ter uma pegada pop intensa e se destacam bandas como Blur, Oasis, metal progressivo, fusão entre o rock progressivo e o heavy metal, que usa elementos do rock progressivo como música de longa duração, incorporação lírica e sonoridades complexas, mas também usa elementos do heavy metal, em que é o uso de guitarras amplificadas e distorcidas. Bandas como Dream Theater, Symphony X e Tool são alguns exemplos desse estilo.
metal melódico, caracterizado por ser mais melódico, ou seja, apresenta mais ênfase na melodia e técnicas harmônicas, e tem maior incidência de solos de guitarra e o uso também de teclados. E o vocalista usa um vocal mais limpo do que o vocal mais agressivo. A banda Nightwish é o principal exemplo desse estilo. New Metal. Nesse estilo, várias bandas foram influenciadas pelo rap e a música eletrônica e também com a mistura do rock pesado. A sonoridade pesada e o esquema de mistura com as letras faladas ou rap caracterizam esse estilo. Bandas como Korn, Slipknot, e a famosa banda Linkin Park são alguns exemplos desse estilo. Pop punk, mistura do grunge e do pop rock, em que as letras das músicas costumam abordar temáticas adolescentes e usam bastante humor e sarcasmo em seu som. Nesse estilo se destacam bandas como Green Day, e o The Offspring. Década de 2000. Indie rock. Também conhecido como rock independente, e é enraizado em gêneros mais antigos, como rock alternativo. O termo é frequentemente utilizado para descrever os meios de produção e distribuição de música underground, independente e dissociada de grandes gravadoras. Bandas como The Strokes, Arctic Monkeys, Coldplay e The Killers são alguns exemplos. Nos anos 2000 tiveram duas bandas que fizeram muito sucesso, como o Foo Fighters e o Imagine Dragons. O Foo Fighters foi fundado pelo ex-baterista do Nirvana, Dave Grohl, e possui uma pegada mais para rock alternativo e o grunge. E o Imagine Dragons é um outro exemplo de indie rock, mas também possui trabalhos de pop rock e rock alternativo. Como perceberam, o rock ao longo das décadas foi se reinventando e se adaptando às novas tendências. E isso foi algo necessário, pelo fato de que, se tivesse ficado na mesma, o gênero teria sido esquecido há muitos anos. E hoje ele é ainda um dos gêneros de música mais ouvidos do mundo inteiro. E muitas pessoas gostam desse gênero de música, como por exemplo eu.